Jaqueline Vargas é roteirista com 20 anos de experiência. Adaptou as 2 primeiras temporadas da série Sessão de Terapia e criou mais 3 temporadas originais. Contribuiu para o roteiro de novelas como Floribela, Malhação, Viva a Diferença e Terra Prometida, além de assinar os longa-metragens Querida Mamãe e TPM Meu Amor, entre outros. Na área literária, lançou Aquela que Não é Mãe, Valentina, a Herdeira da Magia, e agora publica a obra infanto-juvenil A Arte de Cancelar a Si Mesmo. Em paralelo, formou-se em psicanálise e tem pós-graduação em filosofia, psicanálise e cultura. Jaqueline Vargas é a convidada de hoje do Cultura e Saber. Jaqueline, vamos falar um pouquinho dessa obra que é tão atual, né? Aquela, tudo animada, né? Eu acho assim que o livro, né, A Arte de Cancelar a Si Mesmo, as pessoas falam assim, é super atual, né? Quando as pessoas olham para o título do livro, fala assim, cancelar, né? Então as pessoas pensam logo em cancelamento, Uhum. tá? E realmente, o livro fala de cancelamento, mas assim, é que existem vários tipos de cancelamento, né? Hoje em dia, né, você fala alguma coisa que não pegou bem, ou você comete uma gafe, enfim, você pode ser cancelado, né? Outras pessoas vão se levantar na rede e vão falar tanto contra você que a própria rede vai cancelar a sua conta, não é? E às vezes é o contrário, né? Você vê alguém que fez alguma coisa muito absurda e você se levanta contra essa pessoa, Uhum. né? No caso do livro, né, a brincadeira com o título é que essa menina, né, essa influencer que faz isso desde muito nova, desde os 7 anos de idade, ela é youtuber, Uhum. tem um cancelamento pessoal. Hum. Quando você fica muito tempo exposto, né, nessa superexposição que existe hoje, principalmente para o jovem, né, ainda mais esse jovem alfa que já nasceu hiperconectado, né? O que acontece? Você acaba querendo o quê? A aprovação. Então, você faz tudo para ser aprovado, para ganhar o like, o joinha, o seguidor, e tal, né? E isso tudo é muito imediato. Então, né, você quer fazer a postagem e quer ter o resultado agora. Hum. Então, você acaba fazendo aquilo que, de repente, você não gosta, você acaba copiando outra pessoa, tá? Né? Fazendo um post igual, fazendo uma foto igual, falando igual, se comportando de uma maneira que não seria a sua maneira, né? Isso não deixa de ser um cancelamento de si mesmo, né? Então, tem essa brincadeira com o título, né? Aham. Tá? E o livro, até tem uma parte no livro, no começo do livro eu ponho uma nota, né, dizendo que o livro não é baseado em nenhuma pessoa conhecida e tal, Uhum. né? Porque, assim, como ele fala de um tema muito delicado, as pessoas poderiam, né, que fazem isso, poderiam falar assim, está falando de mim? Não, não estou falando de ninguém. É Uhum. uma ficção. Tá? Que é a história dessa menina, como eu falei, a Majô, que é uma influencer desde cedo, e com 15 anos, tá? Ela tem não sei quantos milhões de seguidores, a vida dela já está, a mãe dela acha que ela vai ser atriz da novela das 8, e tal. Então, a Uhum. vida já está tudo decidido na vida dela. Aham. De repente, essa garota some. Ninguém sabe onde ela está, ela foi sequestrada, ela fugiu. Aí aparece o conselho tutelar, entendeu? Ela era obrigada a fazer aquilo, ela gostava de fazer aquilo, aí começam as discussões sobre o que era. E aí a gente vai entender que a Majô, ela realmente ela fugiu e ela está na casa da vizinha, escondida. A vizinha está fazendo uma obra. Tem uma edícula na casa da vizinha, a vizinha está fazendo uma obra nessa edícula. Aí ela está ali. E aí a jovem que mora nessa casa a descobre ali. E aí começa a relação das duas, né? A outra que não é famosa, que não é conhecida, que é introspectiva, né? Que acha que a vida da famosa é maravilhosa, não entende por que que ela está fazendo aquilo. E aí a gente vai entendendo por que que essa menina fez o que fez, né? Por que que ela está querendo deletar esse canal dela, né? Perder todos os seguidores. Que para muito jovem é tipo assim, como assim? Você vai perder todos esses seguidores? Você está louca. Uhum. E ela, na verdade, fantasia em como deve ser bom ser anônimo, que foi uma coisa que ela nunca foi.
Já que muito cedo, né? 7 anos, ela 7 já anos ela é. começa, então, com 9 anos ela já é uma criança conhecida, mas a gente tem casos, né? Se você Uhum. pensar bem, tem crianças, principalmente de 2010 para cá, você vê crianças que são uma graça, que você não tem como não ficar apaixonada por Uhum. aqueles bebês inteligentíssimos, que fazem coisas engraçadas, que têm carisma, etc. Mas aí o que acontece? Os próprios pais, eu acho que ficam orgulhosos, né? Porque assim, meu filho todo mundo gosta do meu filho. Uhum. Você fica orgulhoso do seu filho, claro. Mas aí tem crianças que assim, nasceu já está sendo registrada, né? Tudo é postado na rede. Uhum. Todos os passos dessa criança estão ali, né? E às vezes com o objetivo até da exposição em si, né? Alguns pais, isso até já foi comprovado, né? Que alguns pais, inclusive, se utilizam disso, como se fosse uma carreira mesmo, né? Mas isso é uma coisa interessante do, do contemporâneo, Aham. né? Porque, assim, para você ter uma carreira tradicional, ser tradicional, Uhum. né? O cara vai ser advogado, vai ser médico, né? Vai ser engenheiro, vai ser professor, vai ter um salão de beleza, enfim. Tem um processo, né, de trabalho que você tem que ter uma construção para chegar nesse lugar. Uhum. E acho que as redes, o mundo virtual, ele te dá a falsa sensação de que aquilo não dá tanto trabalho, Uhum. tá? E aí tem muitos pais, isso eu já ouvi, uma vez eu peguei um Uber e o motorista estava falando isso para mim. Ai, a minha filha queria fazer enfermagem. Eu falei para ela, não, não, vai ser youtuber. Daí eu falei, meu senhor, por Uhum. quê? Não, ela vai ganhar mais dinheiro. Enfermeiro no nosso país não é valorizado, entende? Não Aham. é? Então, existem muitos pais que, pensando no futuro melhor para o filho e vendo que tem alguns influencers que vão ganhar muito dinheiro, que vão Hum. ter muita exposição, poxa, se meu filho tem algum talento, né, algum carisma, ou é uma criança desembaraçada, extrovertida, por que não? Hum. Porque, aliás, hoje em dia, né, todo mundo produz o seu conteúdo, né? Cada pessoa é uma empresa. Isso faz parte também do contemporâneo. Nós Uhum. não trabalhamos mais para os outros, nós trabalhamos para nós. Aí, por isso, o ser humano está muito cansado, porque você trabalha para você, então você trabalha o tempo todo, né? Não tem aquela coisa de bater o cartão, acabou o expediente. Não, você está sempre trabalhando, Uhum. né? Então, E daí, o que que você entende como mais ou cansativo psicologicamente ou, eh, com impacto maior? A pessoa que é cancelada ou o próprio cancelamento? Como você fala nesse livro. olha, eu acho que o próprio cancelamento ele é muito mais delicado, porque você ser cancelado, você pode ter um impacto inicial, você pode ficar, é um trauma, né? Uhum. Ainda mais tem o caso daquela menina que com essa teve uma situação, ah, que ela fez um comentário muito infeliz naquele momento das enchentes lá do Rio Grande do Sul, Uhum. e ela foi cancelada. E depois ela veio a público e chorando e falando que ela realmente ela errou, mas o pior foi que todo mundo quis derrubá-la. Ela estava traumatizada, ela estava em choque, porque ela, de um dia para o outro, aquilo que ela, né, aqueles milhões de seguidores foram para o beleléu, e ela não estava conseguindo entender ela tinha ficado famosa muito rápido e também de um dia para o outro ela tinha caído, né, na obscuridade. Uhum. Tá? Então, isso aí é um trauma. Isso é uma coisa que a pessoa vai, de alguma maneira, ela vai tentar digerir, ela vai digerir. Uhum. Agora, o cancelamento paulatino, tá? Uhum. Eu acho que é algo que, de repente, você só vai se dar conta depois de algum tempo, né? Quando você estiver num estado mais maduro, Uhum. e você tiver com uma outra angústia. Então, eu acho que ele é um pouco mais complicado, Entendi. tá? O que que se pretende com essa obra? Até chamar a atenção dessas pessoas, porque às vezes um cancelamento interno parece que é também das pessoas que não sabem a sua própria identidade,
né? Quem são, o que tem de bom, os erros, que é possível errar, a gente erra, todo mundo erra sempre, mas que é possível acertar também, mudar a rota. Você pretende, com esse livro, dar também uma direção ali para adolescentes? Assim, na verdade, assim, a minha ideia sempre é fazer com que o adolescente ou os pais que venham a ler o livro Uhum, se façam perguntas, né? Se questionem, tá? uhum, Não quero dar direção para ninguém, mas assim, eu acho que é só vamos nos abrir para questionar, vamos dar tempo para fazer uma reflexão, que também é uma coisa de hoje, a gente não pensa, né? Você vê uma coisa interessante, você replica, né? Você vê alguém fez uma coisa horrorosa, você nem verifica se aquilo de fato aconteceu, você já vai lá e mete mal no sujeito. Então, assim, vamos fazer uma reflexão. Será que é isso? Porque às vezes, assim, eu vejo muitos pais, né, na ânsia de tentar dar o melhor para os filhos, conduzir os filhos da melhor maneira, não perguntam para os filhos o uhum, que os filhos realmente querem. E os filhos, na ânsia de agradarem os pais, tá, vão fazer aquilo. uhum, Tá? E aí você vai ter um mal-entendido, né? Porque eu achei que eu estava te ajudando e eu achei que eu estava te agradando, né? E, na verdade, estava tendo um mal-entendido, né? A gente estava falando idiomas diferentes ali naquele momento, né? uhum, Então, é para se questionar, né? Será que esse mundo virtual é tudo, né? Não é que a gente vai deixar de ser virtual, porque é meio que impossível, né? uhum. A partir de agora tem uma conectividade que está aí, tá? Mas assim, né, o que é virtual e o que não é virtual? Hum. Vamos tentar separar, né? Você disse que no comecinho do livro você já deixa bem claro para o leitor que não se trata de uma pessoa em específico, você não está contando a história de ninguém aqui real. Né? Porém, como foi a tua pesquisa para poder entender que dentro de uma pessoa que tem essa exposição muito grande nas redes sociais, sofre? Como que foi o teu processo? Meu processo, assim, eu tenho uma curiosidade sobre memória há muito tempo. Não sei se é porque a minha memória não é boa, mas assim, eu tenho uma curiosidade com memória. E sempre me inquietou muito esse detalhe de ter tudo exposto na rede. Porque eu penso assim, pô, eu sou da década de 70, eu sou da época que não tinha Instagram, tinha Facebook. Então, a minha adolescência, tudo que eu fiz na minha adolescência, na minha infância, foi registrado. Uhum. Até tem muita coisa, meu pai era fotógrafo, então nós temos muitas fotos, mas não foi registrado para um grande público ver, tá? No máximo um diário, É né? o máximo um diário, entendeu? Um álbum de família, aqueles VHS, Super 8. Sim. Então, eu sempre me inquietou isso do gatilho de memória, Hum, de você não lembrar de algo e, de repente, que às vezes é isso, né? Você vê uma coisa e aquilo te faz lembrar de outra. sim. Então, esses jovens vão ter praticamente muitos gatilhos de memória. Eles vão ter Hum, muita coisa ali exposta, que de repente seria bom para o psique deles esquecer. hum, E aí vai ter sempre aquele lembrete daquilo ali, né? Então foi ali começou a minha ideia, né? Eu comecei com isso. Pô, já pensou se você tem uma pessoa conhecida que quando está, né, adolescência, o momento, né, dos questionamentos, eh, resolve rever seus posts antigos e isso desperta alguma coisa nela. uhum, E aí eu comecei a pesquisar, e assim, eu vi que tem. E aí eu comecei a ver, né, influências tanto do Brasil como de fora do Brasil, né, em várias situações, tá? Mas nenhuma situação tem se encaixa com a situação do livro, né? uhum. Até porque veio com essa coisa do gatilho de memória, que é uma coisa que a personagem principal fala para outra. A gente está deixando muito post-it, né? Que são os lembretezinhos, né, os papeizinhos lembrando A tudo. gente está deixando muito post-it. Uhum. Né? Você tem facilidade para escrever para adolescente, para jovem, ou é a tua primeira experiência? Eu sei que em outra área você já escreve para esse
público, mas você já tem livros anteriores, mas com linguagens diferentes. É. Na verdade, assim, eu escrevia muitos anos atrás Valentina, Herdeira da Magia, que era um livro um pouco mais, para um público um pouco mais jovem, né? E assim, eu acho que todo livro é difícil, tá? Uhum. Sessão de Terapia, que eu escrevi, um romance baseado na série, era uma linguagem, né, mais adulta, outra era uma linguagem um pouco mais infantil. Eu acho que, assim, todo livro que você vai escrever é um desafio. Eu acho que eu não tenho facilidade para escrever nada. Uhum. Tudo é difícil, né? Tanto que você sempre acha que não está bom, né? Você sempre fica, né, naquela insegurança. Então, assim, eu gosto do público, eu Uhum. gosto deste público. Então, eu não sei se de repente, quando você gosta, né, se interessa, se isso de repente é um facilitador, Uhum. tá? Mas aí, assim, a minha vivência de adolescência já tem tempo, então você tem que fazer uma imersão, né? Porque você não tem mais lugar de fala. Eu acho que todo mundo que passou pela adolescência tem lugar de fala de adolescência, Uhum. porque a gente, eu acho que Viveu. né, todo mundo, eu gosto de pensar que nós somos aquela bonequinha russa, a babusca, que você tem, são várias bonequinhas, uma em cima da outra. Então, em alguma camada, a bonequinha da adolescência está lá, né? Só que, assim, muitas coisas vão mudar, né? Tem fatores que mudam de acordo com a época, mas existem alguns dilemas que são da idade, Uhum. né? Mas você tem que fazer uma imersão para entender como o jovem de hoje, com todas esses fatores, né, consegue ver e administrar isso hoje, né? Uhum. Provavelmente, né, a influência da cultura faz com que a digestão seja completamente diferente do que era na sua época. A linguagem que você utilizou, ela é mais voltada, então, para esse público jovem, ou os pais vão ler, com tranquilidade, até entender algumas coisas que para eles hoje é tão comum, até algumas palavras que são tão comuns e que muitas vezes os pais não sabem. Não, assim, eu espero que sim, né? Aham. Tomara, estou torcendo que isso aconteça. Mas assim, o livro ele é narrado em várias vozes, tá? Hum. A principal narradora do livro é a vizinha, a Tá. Cauane, mas tem uma terceira voz, né? Aquela voz onipresente que narra o passado, Uhum. tá? E aí tem o amigo da vizinha que conta um pedaço, o cabeleireiro da garota conta outro pedaço, tá? E eu tem um influencer que é um cara mais velho, que tem um canal no YouTube, que aí eu ponho transcrições, como se fosse acho que a minha coisa é do audiovisual, né? Eu pego como se tivesse sido uma cena e eu faço a transcrição da cena, né? Então tem posts no livro, tá? Uhum. Que aí, assim, eu acho que a imagem junta com o texto e a pessoa vai entender, espero, Uhum. né? Tem posts de Instagram no livro. Uhum. Então, assim, tem várias linguagens, mas eu acho que, assim, como eu tenho narradores diferentes em idades diferentes, então eu acho que tem uma preocupação de cada um tem a sua voz, Uhum. tem a sua embocadura, mas eu acho que justamente por isso, né, de repente, os pais vão se identificar mais com o cabeleireiro, vão se identificar mais com as transcrições das conversas, né, com a terapeuta, né? Uhum. Então, assim, porque tem essa diferença de idades, Uhum. né? Você já pensa nesse livro com uma que ele nasceu virtual, depois foi para o impresso, pode ir para as telas? Não sei, ele tem uma linguagem audiovisual, porque minha experiência maior é no audiovisual. Uhum. Então, eu acabo escrevendo um pouco disso, não sei, é a minha sensação, tá? Eu não sei, de repente, quando, né, a pessoa lê, a pessoa vai falar, não acho, mas eu acho porque tem diálogos, enfim, teve uma pessoa que fez uma resenha e falou a- que o livro ele tinha uma narração multimídia, eu achei muito interessante.
Uhum. Então, eu espero que sim, né? O livro ele é digital, essa aqui é uma versão impressa da versão digital, Uhum. e agora eu vou fazer uma versão impressa mesmo, de impressão mesmo, né? Aham. Porque eu achei que o jovem só ia querer ler o digital, só ia querer ler na tela, mas muitos me perguntam: ah, mas não vai ter um livro de papel? O que me deixa muito feliz, Uhum. né? Uhum. Porque eu acho que o livro de papel nada substitui o livro de papel. Até Uhum. porque uma hora a luz pode acabar, não é? Seu Kindle ou seu dispositivo pode ficar sem bateria, Uhum. né? Você pode ficar sem Wi-Fi. E aí você não lê, não é? Agora com ele na mão não tem desculpa. Com o livro na mão você vai ler, E em qualquer em lugar, né? qualquer lugar. Qual o feedback que você recebeu das pessoas? E tanto dos pais quanto dos adolescentes? Olha, eu tive assim adolescentes que começaram a pensar, nossa, se o meu influencer fizesse isso, como é que eu ia achar? E, cara, aí eu ia ficar muito triste. Aí eu não ia ligar, porque ia aparecer outro no dia seguinte, né? Porque tem isso, né? Essa coisa de, né? Essa alta rotatividade que a gente tem Sim. hoje, né? Muitos gostaram, e o que eu me surpreendi foi porque você tem a sensação de que o jovem, ele justamente pelo mundo atual está sendo tão duro, Uhum. né, que você vai ver, tem muita série de fantasia, romances açucarados e tal, né, que o jovem está indo para esse lugar até como uma, 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 uma válvula de escape. Mas, assim, muitos gostaram porque, assim, poxa, achei interessante esse ponto de vista, porque você sempre pensa no influencer como a melhor coisa do mundo, né? E não é que estou falando mal, não, né? Tá indo tudo bem para ela. É uma Uhum. questão pessoal, né? Mas, assim, de tratar uma questão jovem com mais seriedade. Acho que é isso, Uhum. né? Eu acho que a gente pode levar mais a sério essas questões. Eu acho que é um ledo engano achar que o jovem não vai, né, não vai se interessar, né? Não vai Uhum. ler. Uhum. Agora, lógico que não é didático, não pode ser didático, né? Entendeu? O livro é uma ficção, é a história dessa garota com essa vizinha tentando fugir de casa, e etc. e tal, né? Uhum. Mesmo não sendo didático, né, como você falou agora, você acha que pode ser, uma das obras ali nas bibliotecas das escolas, por exemplo, para ter um alcance nesse público, que é o alvo, né? Eu acho que sim, é uma coisa que eu gostaria de poder falar com alunos, principalmente agora eu não sei, né? Que na minha época era ginásio, gente. Ensino médio agora. Ensino médio. Ensino médio. Mas eu acho que é uma obra que, assim, é uma ficção, muitos jovens falaram que é super gostoso de ler. Aham. Tem algumas mães, uma mãe virou para mim e falou assim: me identifiquei muito com a mãe dela. Oh, meu Deus! É. Né? E aí, mas eu acho que é interessante, para essa faixa etária ali, até para abrir uma discussão, né? Para Uhum. a gente falar sobre isso, porque isso não é a realidade deles, né? Tem crianças que pegam uma tela, bebê, né? A criança não tem nem 1 ano, já está com um Sim. tablet na mão, Uhum. né? Então, de repente, aquilo ali passa a ser a referência do que é o real do mundo. E não é, e isso pode se tornar uma questão. Essa é a primeira geração assim, a gente não sabe como é que vai ser, né? Hum. Então, eu acho que vale discutir, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que são hiperconectados, né, e que conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tal, tem uma falta de foco, né, Uhum. muito grande, tá? Tem um vazio, tem uma falta de traquejo, às vezes, na relação pessoal, que são características de você ficar o tempo todo no virtual, Uhum. né? O que te moveu para escrever uma obra como essa? Eh, essa inquietação de como será essa geração, né? Uhum. Tanto que esse livro é o primeiro livro de uma trilogia, né? Hum.
O livro até que eu chamo de trilogia virtual. Então, o primeiro livro é esse, Arte de Cancelar, Uhum. coisa mais linda, Arte de Cancelar. E o segundo, Arte de Cancelar a si mesmo. O segundo livro é o Playground de Vênus e o terceiro livro é de Dentro do Meu Quarto, né? E aí todos eles têm subtítulos, porque eu gosto de título grande. Então, todos têm títulos enormes. Mas, assim, é uma trilogia virtual e por exemplo, o livro 2 tem personagens. Os mesmos personagens vão continuar em todos os livros. Só que cada livro vai entrando novos personagens. E o personagem que era secundário nesse livro se torna protagonista no outro. E aí vai ter um revezamento, né? Então, assim, o livro 2 é isso, é sobre é um romance, na verdade, né? Dessa geração que tem acesso, às vezes, muito cedo, né? O pai acha que a criança está jogando e a criança, de repente, né, o adolescente, de repente, está entrando num site pornográfico. Então, assim, você acha que aquele jovem, que já começou a ver pornô cedo, que isso é uma realidade, Sim. gente, tá? Mas não tem nenhum traquejo, nunca flertou, nunca namorou, né, e tal, entende? Né? E é isso, né? Esse apaixonamento nesse momento, né? E o outro é justamente esse jovem que não sai do quarto, faz tudo no virtual, né? E aí resolve fazer um fanfic de uma pessoa famosa. Vai fazendo uma história de uma pessoa que realmente existe. E isso causa um grande problema. Sim. Essas 2 obras já estão aí, prontas ou Então, a finalizando? segunda está quase pronta, a Aham. terceira eu faço como eu trabalho em audiovisual, né? Primeiro eu faço a sinopse, depois eu faço a escaleta, e aí eu vou abrindo, né? O segundo livro está quase pronto, o terceiro ele está na escaleta ainda. Aham. Mas é isso, né? Eu trabalho como se eu estivesse fazendo um roteiro. Uhum. Você acha que a tua experiência como roteirista, né, já participou de roteiros de séries bem famosas, né? Isso pôde te ajudar a escrever com um pouco mais de facilidade, por mais que você já tenha dito que não é fácil escrever, mas te ajudou também tudo isso que você já fez ao longo da vida para resultar nesse trabalho? Eu acho que sim, eu acho que tudo colabora, né? Até aquilo que você acha que não colabora, em algum momento você vai ver que serve para algo. E eu acho que o roteiro ele dá uma sensação de estrutura, você consegue ver o todo, né? Essa coisa, tem gente que começa a escrever o livro sem saber para onde o livro vai. Uhum, Eu gosto, mesmo que eu vá mudar de condução no meio do caminho, eu gosto de saber, né, pelo menos para onde eu estou indo no primeiro momento, uhum, né? E eu acho que de tanto escrever diálogo, né, e de construir personagem, eh, a construção de personagem, ela é muito importante, né? Então, às vezes o livro, né, é uma única voz, é a narração em primeira voz de uma pessoa. E o livro é uhum. isso, né? Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito. Você fez também um livro de poemas. Isso, eu fiz um livro de poemas chamado Aquela Que Não É Mãe, tá? Que foi lançado há 2 anos pela Buzz, pela editora Buzz, e é um livro que, assim, ele tem poemas de várias épocas, né? Tem Hum, poemas de quando eu era bem nova, aí meus 30 e poucos anos e meus 40 e poucos anos, né? uhum, Que foram poemas que eu fui escrevendo durante todo o processo de tentar ter filho, não conseguir ter filho, aí adota, não adota, decido que não vou ter filhos, né? uhum, Então, o livro é justamente isso, né? É sobre a não maternidade, mas são poemas, né? E o que que você recebeu de feedback Ai, desse? Porque várias mulheres, né? foi muito emocionante o feedback. Eu não achei que fosse ter esse feedback. De muitas mulheres se identificando com o sentimento, né? Uhum, Eu senti isso, era exatamente isso.
Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando: eu estou com o seu livro aqui na minha cabeceira, mas eu não tenho coragem de ler. Toda vez que eu começo a ler, eu me emociono. Uhum. E assim, eu fui chamada para falar em vários grupos sobre isso. Foi muito interessante, porque é uma questão, Sim. né? É uma questão, assim, é como se são tantos séculos de doutrinação, né? Vamos, realmente, a gestação é algo do feminino, Uhum. não é? Mas, assim, várias pessoas podem maternar, né? O homem que fica viúvo, ou o pai solteiro, ele vai ter que maternar o filho dele, Uhum. né? Mas, assim, é uma coisa que durante muito tempo foi uma função atrelada somente à mulher. Sim. E é atrelada de uma maneira como se você não é mãe, você não é uma mulher completa. Está faltando alguma coisa em você, né? E para muitas mulheres, né, isso se torna um caso, porque de repente aquela mulher não quer ter filhos. Até pode ter filhos, mas não quer, né? Uhum. E ela vai ter filho porque ela, né, faz parte do checklist mulher feliz. Uhum. Entendi. E daí o reflexo que você teve até, você pode dizer de cura em algumas mulheres? Porque eu acredito que seja, às vezes, muito difícil de falar sobre isso, né, falar da dor. E quando você lê sobre isso, não só da dor, mas do processo em si, pode ser cura na vida de alguém, né. Você percebeu isso? Eu percebi isso. Essa é a parte que eu falo que é emocionante, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso problema, a nossa dor, a nossa angústia é só nossa. Realmente, o que você sente é só seu. Aham. Mas, e aí as pessoas falam, ai, não vou compartilhar, ou então, né, ficam com medo de compartilhar porque acham que aquilo é pequeno. Mas, realmente, a narrativa é sua, né? A história é sua. Uhum. Mas, de repente, aquilo pode ajudar uma outra pessoa que não conseguiu verbalizar, né, um sentimento parecido com o seu, tá? Uhum. E então eu acho que é isso, né? Porque no final das contas nós somos diferentes, mas muito parecidos. Sim. Vamos falar um pouquinho da tua vida como, autora, mas também como roteirista, né. Fala um pouco dos trabalhos que você fez como roteirista e esse amor por escrever, né. Assim, eu, eh, os últimos trabalhos foram trabalhos que eu gostei muito de fazer. Foi Predestinado, né? O Arigó e o Espírito do Dr. Fritz foi um filme que eu escrevi que eu gostei muito, Uhum. né? TPM também foi outro filme que eu tinha ele na gaveta de muito tempo. Ele levou 15 anos para ser feito. E aí, Então, quando ele foi ser filmado, eu tive que rever o roteiro inteiro, porque é impressionante como em 15 anos mudou muita mu coisa, é. tá? Então, eu tive que rever, né, esse roteiro. Maria Madalena, que foi uma série que eu fiz para a Sony International, que é uma super série, né, que eles chamam de 50 episódios. Uhum. Eh, eu gostei muito de escrever, porque foi um desafio aquilo, né? Eu escrevi com roteiristas latinos, então foi muito interessante trabalhar com roteiristas de outros países. E Sessão de Terapia mesmo foi um trabalho que, né, eu escrevi 6 temporadas, né? A sexta não foi ainda gravada, mas está escrita, tá? Malhação, Viva a Diferença, Floribela, que foi a minha primeira, assim, a primeira novela que eu falo que eu escrevi mesmo, assim, porque eu tinha passado por outra antes, foi uma tristeza, entende? Então, assim, né? Mas essa coisa do gostar de escrever é muito engraçado, porque quando eu comecei a escrever porque as pessoas falavam para mim: "Não, você é super criativa, por que que você não escreve?" E eu assim: "Não, gente, escrever é muito difícil. Escrever é para gente muito inteligente, eu não consigo." Mas de tantas pessoas falarem, aí eu comecei escrevendo historinhas, assim, curtas para crianças e tal, e eu fui gostando, fui gostando. E aí
a coisa foi acontecendo, mas o meu primeiro impulso era tipo, não vou dar conta disso aqui, eu não consigo fazer isso, Uhum. né? E, na verdade, é isso, né? Como a gente precisa da aprovação do outro, às vezes, para se autorizar, né? E aí, não, você consegue. Tá, então vou experimentar. E uhum, fiquei até hoje, porque a minha formação é artes cênicas, né? Hum. Mas não dramaturgia, né? Eu fiz artes cênicas licenciatura, né? Aham. Então, é, então foi uma mudança interessante. Uhum. E o teu foco sempre, você disse que é apaixonada por esse público, né, dessa idade aí, adolescente, parte juvenil, e muitos trabalhos você fez também voltados a isso, né, Floribela, a Malhação mesmo tem esse público mais jovial. Eh, Você acha que é mais fácil quando faz um comparativo, por exemplo, com TPM ou o Arigó. não, o que tem toda a questão psicológica, Sessão de terapia. sessão de terapia. Eu acho que são casos e casos. Eu acho que todos têm a dificuldade é outra. Todos É, vão ter um nível de dificuldade, mas a dificuldade será outra. aham, Dificuldade tem alguma coisa ali diferente, né? Mas assim, sessão de terapia, eu tive pacientes adolescentes em sessão de terapia. hum, Tive pacientes jovens, tive uma criança, tive depois 2 adolescentes, 3 adolescentes passaram por sessão de terapia. uhum, Então, assim, mas quando você faz uma obra tipo Malhação Múltipla Escolha, Malhação Viva a Diferença, Floribela, que é voltado para aquele jovem, aí você faz uma imersão. hum, Você fica dentro daquele universo o tempo inteiro, uhum, né? Eu gosto de ver o que eles veem, ler o que eles leem, entrar na rede social que eles entram, sabe? Ficar ali dentro, né? Para aham, você ficar naquele dia a dia, como se você estivesse convivendo mesmo uhum, com um adolescente, né? Até porque eu não tenho adolescente em casa. uhum, Então, agora, eu acho que toda obra tem a sua dificuldade, né? Não tem uma que eu acho que é mais fácil, mais difícil. uhum. Escrever sobre os aspectos emocionais, porque tem também a questão do respeito à história de cada um, mas ao mesmo tempo expô-la para que outras pessoas tenham também um esclarecimento em relação àquele sentimento, que muitas vezes a pessoa não consegue colocar em palavras, né? E você consegue colocar ali na telinha. Como que também é para você esse processo? Você conversou com muitos terapeutas? Sessão de terapia foi muito interessante porque a primeira e a segunda temporada de Sessão de Terapia são originais israelenses, né? Na segunda temporada, a gente já começou a fazer uma adaptação muito grande porque o original só tem 2 temporadas. Então, assim, já teve uma modificação grande porque existiu o desejo de continuar no Brasil com a série, Uhum, tá? E aí, assim, as primeiras temporadas são perfeitas, né? A primeira temporada é uma obra-prima do Haggai Levi. uhum, Então, você não vai mexer no que tá bom, né? Mas, assim, a segunda temporada eu já consultei uma psicóloga, que foi a Paula Heinstein, depois teve, na terceira temporada, o Luiz Berni, Eduardo Berni, que foi o consultor, e porque era uma linha, né? O uhum, terapeuta seguia aquela linha Carl Rogers, seguia uma linha, né, específica. uhum, E aí teve um recesso, sessão de terapia, falaram, não, acabou, assim, não vamos fazer mais. Acabou na terceira temporada. ah, E aí eu tinha gostado tanto daquele universo que eu fui fazer uma formação em psicanálise. Aí fiz formação em psicanálise. Aliás, continuo estudando até hoje, né? Porque uhum, você acha que quando você termina a formação, você fala assim, nossa, eu não sei nada, vou continuar estudando. aham, E aí, quando voltou anos depois, nossa, vamos retomar a sessão de terapia. A gente não podia continuar com o mesmo ator, porque ele tinha um outro compromisso profissional. hum, Então mudou-se o terapeuta, e aí, então vamos mudar um pouco a linha. Então o consultor entrou um psicanalista, também é psicólogo, mas uhum, trabalha muito mais com psicanálise, que é o Ricardo Goldenberg. uhum, E o Ricardo Goldenberg, ele se tornou o consultor da quarta, da quinta e da sexta temporada, né? É um psicanalista fabuloso, brilhante. E foi assim um aprendizado, né? Poder ter ele de consultor, tá?
E eu falo que assim, que sessão de terapia você tem que ser um voyeur mesmo dos outros. Você fica observando, né? E são sutilezas, né? Eu acho que a minha análise pessoal também me ajudou muito. Eu acho que é o tipo de trabalho que, se você faz a análise, você tem que fazer a análise, vai te ajudar muito para escrever aquilo. Uhum. Fala um pouquinho do primeiro momento, quando você descobriu que podia escrever, o que gostava de escrever, por mais que as pessoas falassem, ah, escreve, eu acho que é um caminho bacana para você, é criativa, mas começou lá na infância, você já escrevia alguma coisa, você gostava de escrever, como que é? Não, eu gostava de escrever e eu gostava de desenhar. Eu gosto de ilustrar como hobby. Inclusive, a capa do livro, o desenho é meu. É, e aí, assim, eu quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu escrevi uma história que eu até tenho vontade de pegar ela e fazer uma revisão, que já está Uhum. guardada até hoje, que era O País dos Dorminhocos, entendeu? Foi uma primeira historinha que eu Aham. escrevi, O País dos Dorminhocos. Mas aí me botaram no balé, e aí eu fiquei dançando e achando que ia ser bailarina, né? Aham. E aí, não, realmente acabei me formando em balé, mas não virei solista do Teatro Municipal. E Uhum. aí esqueci essa coisa de escrever, né? Esqueci. Quando eu estava com isso, com meus 25 anos, é que eu voltei a ter esse desejo. Eu falei, puxa, será agora? Né? Uhum. E aí, quando eu resolvi retomar justamente pelas histórias infantis. Uhum. E tem aquela sensação, né? Quando você escreve algo que você acha bom, né? Depois você pode ler anos depois e falar que tá uma porcaria, mas naquele Uhum. momento você escreve e você fala, nossa, né? Não é que não é um orgulho, mas é uma sensação de preenchimento, Uhum. é uma alegria, né? Então, quando eu escrevi uma historinha lá e me deu essa alegria, eu falei, poxa, legal, pode dar trabalho, mas também dá uma alegria, né? Uhum. Que dá isso, né? Quando você escreve algo que você se emociona, isso é uma regra também de roteiro, né? Se você se emociona escrevendo o roteiro, tem grande chance do público se emocionar vendo a cena, né? Então, Uhum. E como que é o teu processo de escrita? Você se fecha num lugar, escreve horas e horas ou não, aos pouquinhos, conforme os dias passam, como que é? olha, eu gosto de ter uma rotina, Uhum. né? Eu acho que a primeira fase é pesquisa, 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 pesquise muito, tá? Mesmo que você, eu já conheço o tema e tal, pesquise, porque você sempre pode descobrir coisas mais interessantes ou coisas que vão enriquecer. Uhum. O personagem, quanto mais bem construído, ele dá a história para você. Você não precisa inventar muito. Se você faz um sujeito sólido, ele te dá a história. E aí eu gosto de ter uma rotina. Eu gosto realmente, assim, hoje eu vou acordar e eu gosto de, assim, primeira coisa, eu posso estar fazendo um trabalho, tá? Escrevendo um roteiro, aquela coisa, né? Temos Uhum. boletos. Mas assim, eu gosto de, a primeira hora do dia ser para escrever aquilo, é, o literário. Então, Uhum. nem que eu vá acordar 4h30, 5 da manhã, né? Aquela hora que eu vou acordar, eu vou trabalhar, sei lá, até às 8h30, 9h. Tá, Uhum. aí beleza. Aí eu encerro esse expediente e vou para o outro expediente. Mas, assim, ter uma rotina. Acho E que é. dá para desligar e ligar uma coisa na outra? Você está escrevendo para o livro, daí você desliga e vai montar um roteiro que também é escrever, escrever, escrever. O ideal seria, eu sempre falo assim, eu adoraria fazer um trabalho, tipo, que fosse diferente de escrever, né? Porque eu acho que seria melhor. Então, assim, foi um treinamento essa Uhum. desligar a chave, né? É. Porque basicamente é isso, né? A vontade que você tem é de ficar no universo do livro o tempo inteiro, Uhum. tá? Então, assim, quando eu consigo períodos grandes, assim, entre um trabalho e outro, são os melhores momentos.
Mas tem horas que você não consegue, né? Se você for esperar o momento ideal para escrever, você não vai escrever nunca. Uhum. Então, você tem que realmente conseguir fazer esse esquema. Então, eu consegui, né, com treino, agora é hora de fazer o roteiro. Agora isso aqui é a hora do trabalho, Aham. entendeu? Depois, primeiro, já fiz a diversão hoje, que é o contrário, tive esse primeiro trabalho, mas eu já me diverti, agora é o trabalho. É isso. Bacana. E já teve o inverso? Por exemplo, a gente já meio que acredita que esse livro daqui a pouco vai para as telas, mas o contrário, um roteiro que você fez e que pode, você pensa, não, esse aqui dá um bom livro. Ah, eu tenho vários. É. Eu tenho vários. E eu acho que hoje em dia é tão complicado, né? A produção audiovisual no Brasil, ela é tão delicada. Por exemplo, o TPM mesmo levou 15 anos para ser feito, né? Ele só foi feito porque a Moonshot, que era a produtora, realmente eles insistiram ali, né? Vamos tentar fazer esse filme. Mas o que acontece? Eu acho que tem histórias que são tão legais, e aí você faz o projeto, faz a sinopse, faz a Bíblia, que a gente chama de Bíblia, né? E Uhum. tal, e leva para lá, e leva para cá. E aquele projeto nunca sai do papel, nunca vira uma série, nunca vira novela, aquele filme nunca é feito. E às vezes são histórias muito bonitas, que você, né? E aí eu acho que de repente tem algumas que eu falo, não, cara, isso aqui eu vou botar, vou fazer um livro porque eu quero que essa história saia, que alguém além de mim tenha Uhum. contato com essa história. Então tem vários. É. E você consegue escrever, no caso, você tem esse que é a trilogia, então a segunda já está praticamente pronta e tem a terceira em desenvolvimento. Você consegue escrever, tipo, outro livro junto ou não? O roteiro, por ser outra linguagem, você acredita que É, é possível? isso sim, o roteiro é Ah, outra linguagem. Agora, outro livro, eu acho que aí seria confundir. É, uhum, que aí você acha que eu acho que eu me confundiria. Eu nunca tentei. aham, Tá? Então não posso falar, mas eu acho que eu me confundiria. Ah, eu já escrevi isso, não, eu escrevi no outro, não escrevi nesse. Ah, entende? Sabe? Eu tenho medo de, é, sabe, que você uhum. copia a si mesmo? Não, então. Quais os desafios ou o principal desafio que você vê hoje para a literatura? Eu acho que o principal desafio hoje para a literatura primeiro, são as telas, né? Essa velocidade que tudo tem que ser rápido, você está acelerando a mensagem de WhatsApp, tá? É, é, o jovem não lê, o jovem dá um Google. Né? Então, assim, tem muita série, tem muito audiovisual, então aquilo vem pronto. Então, eu acho que é preciso ter um incentivo, esse modelo vem de casa, né? Uhum, As pessoas têm que ler mais, assim, e são os pais que têm que ler mais. Não adianta você falar para o seu filho, você tem que ler, você tem que ler. Não, ele tem que ver você lendo, uhum, tá? Então, eu acho que, assim, acho que o ensino de base tem que ser mais fortalecido, tá? uhum. Eu vejo muito incentivo em muitas faculdades, vamos fazer, né, crédito estudantil para faculdade, papapá, mas o ensino de base tem que ser fortalecido. As crianças têm que sair com uma alfabetização primorosa, Hum, tá? Porque tem muitas pessoas que só vão ter o primário, tá? Só vão ter o sim. ginasial. Então, aquela educação de base tem que ser muito boa. E o livro, ele tem que ter uma versão paperback, aquela versão de bolso, Hum, né? Que tem algumas editoras que têm a versão de bolso, sim. mas eu acho que nas escolas, para as escolas, seria interessante, porque assim, o aluno das escolas, das escolas públicas, Uhum, principalmente, tudo bem, ele vai ler o Machadão, vai ler, né, Luiz Azevedo, tudo isso que a gente tem que ler e tal. sim. Mas, assim, tem aqueles livros que, né, acabaram de sair, né, que está na Amazon, que está todo mundo falando e tal, parará. Ele também quer ler aquele livro, Hum, né, que custa 50 e tal, né? E aí vai ter na biblioteca da escola, de repente, um exemplar, dois exemplares, uhum, tá? E aí não dá para todo mundo ler. Então, acho que as editoras podiam ter essa versão paperback bem mais barata para as escolas.
Uhum. entendeu? Escolas públicas, para esses alunos, entendeu? Poderem ler esse livro, né? Para o livro chegar a todo mundo, Uhum. tá? E eu acho também que tem que ter uma conscientização que o livro não é caro, Uhum. tá? O estudante, vamos fazer o paperback, mas o livro não é caro, porque eu acho que tem a valoração que se dá. As pessoas têm que começar a valorar mais o livro. Isso tem que ser feito uma campanha para que se valore o livro. Porque vocês gastam, eu acho que as pessoas às vezes gastam muito dinheiro com algumas coisas, tá? E vem um livro de R$ 39 e fala, ai, que absurdo, muito caro. Uhum. Verdade. O que que você espera aí para as tuas próximas edições? Fora a trilogia, você já tem alguma coisa em mente também? Ai, tem. Esse é o problema, tem a lista, eu fiz a lista já. Ah, Tem uma história que essa eu comecei e eu parei por causa do Arte Cancelar, aham, que é um livro sobre a minha infância, que é uma história muito pitoresca da minha infância, é. mas que eu acho que dá uma história bonita, que eu morei dentro de uma igreja. Hum, Então, assim, é o ano que eu morei dentro da igreja. O meu playground era literalmente o altar da igreja e a igreja. uhum. E assim, foi um ano inesquecível, né? Foi muito interessante ter morado dentro da igreja. Tá? Então, eu queria Você escrever tinha um livro. quantos Eu anos? tinha 10 anos. Aham. Eu queria escrever um livro sobre isso. E o livro tem o nome da igreja, que é Sagrado Coração. É isso. Aham. É um livro, na verdade, que a gente chama de inspiracional, né? Aquela coisa de rito de passagem, né? Da infância para o começo da adolescência. Uhum. Bacana. Bom, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí nessa tua empreitada e que, quem sabe a gente vai ver logo nas telinhas. Obrigada, obrigada. A arte de cancelar a si mesmo. Bacana, obrigada. Obrigada a você. Sucesso.